Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aí do outro lado, nos acompanhando. Eu fico sempre muito feliz e agradecido a Deus pela sua companhia. Você que diariamente acessa esse canal me enche de alegria. Você que compartilha esse vídeo é algo extremamente importante que você faz. Quando você manda para algum amigo, compartilha nos grupos do WhatsApp, enfim, a sua interação muito me alegra. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Como nós temos visto e você se acompanha diariamente sabe, nós chegamos ao capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Estamos falando do Evangelho chegando à Europa. Algo que não era o plano inicial do apóstolo Paulo, mas que depois que o Senhor o direcionou, ele vai para a Europa. E é interessante observar a estratégia missiológica de Paulo. O verso 1 do capítulo 17 nos diz: tendo chegado em Anfípolis e Apolônia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Nós vemos Paulo chegando à Macedônia. Eu gosto de observar, como disse a missiologia do apóstolo Paulo, que Paulo não era apenas um pregador, mas Paulo sabia usar as estratégias dentro do projeto missionário. Na primeira viagem missionária, Paulo concentrou-se exclusivamente em Chipre e na Galácia. Na segunda viagem missionária, ele dedicou-se à evangelização aqui da Macedônia, da Acaia, nós estudamos já em alguns dias. Na terceira viagem missionária, ele concentrou-se em Éfeso e na província de Ásia Menor. O que nós estamos falando? É importante ressaltar que em todas as viagens, Paulo incluiu as capitais das províncias de onde ele ia como base. Ele sempre passava pelas capitais do seu trajeto: Tessalônica, capital da Macedônia; Corinto, capital da Acaia; Éfeso, capital da Ásia, e Paulo escrevia cartas nessas capitais, ou seja, aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Efésios, que nós temos na Bíblia e estudamos já algumas ocasiões. O apóstolo Paulo, ele entra na Europa, aqui nós vemos, por uma clara orientação de Deus. Como eu disse, o propósito dele era ir para a Ásia, mas o Senhor direciona ele para a Europa. Mas ele, ao chegar ali, ele tinha discernimento e uma estratégia de onde ele deveria ficar para que a obra pudesse avançar nesse continente. Por essa razão, Paulo está viajando por esta região chamada a Grande Via Expressa, Via Egnática, que na verdade era uma das mais importantes estradas do Império daquela época, porque ali, no Império Romano, passava por várias cidades da Macedônia, que nós lemos nesse versículo, Anfípolis e Apolônia, e ele concentra o trabalho em Tessalônica, que era a capital da província, onde ali existia uma sinagoga judaica. E ali Paulo fica. Por ser uma cidade, Tessalônica era uma cidade grande, influente, era a residência do governador romano, e alguém, ao ouvir esse relato do lugar, da cidade que Paulo estava ficando, podia pensar: mas então Paulo estava considerando uma cidade mais importante do que outra, sendo preconceituoso, não querendo ficar em cidade pequena. Não é isso. Paulo não que julgasse essas duas cidades aqui como mais importantes do que outras. Mas qual era a estratégia de Paulo? Essas cidades, por serem cidades centrais, por terem um trânsito de outras cidades ao redor, Paulo entendia que, ao concentrar o evangelho ali de forma estratégica, as pessoas das outras cidades poderiam ser alcançadas a partir dali. Então, se ele alcança aquela cidade, uma cidade de trânsito onde as pessoas vêm e vão, esse evangelho iria automaticamente espalhar para outras cidades da região
como de fato ocorreu. Então essa era a estratégia de Paulo. Paulo sabia usar os recursos disponíveis na época, visto as limitações da época, não é? Que é muito diferente da nossa realidade. Então ele sabia usar os recursos disponíveis para agilizar esse processo da evangelização. Por isso Paulo concentra nessa via egnática, né, que era a localidade onde ele estava, essa grande estrada romana. Ela começava em Neápolis, passava por Filipos, por Anfípolis, e aí expandia por toda a região. Por isso Paulo tinha essa estratégia. O Wisby faz um comentário dizendo: Paulo costumava ministrar nas cidades maiores e transformá-las em centros de evangelização para toda a região. A capital da Macedônia, Tessalônica, era uma cidade estratégica e era um importante centro comercial, só comparado à cidade de Corinto. Então ali Paulo vai ficando. William MacDonald, ele diz o seguinte: o Espírito Santo escolheu essa cidade como base, a partir da qual ele poderia ser irradiado por muitas outras direções. E essa é a necessidade da obra do Senhor ser feita debaixo de oração, debaixo de direção de Deus, buscando a direção e a estratégia de fazer o trabalho. O apóstolo Paulo escolheu Tessalônica, e você vai ver no versículo 2 comigo aqui, dizendo: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Arrazoou com eles acerca das Escrituras. Aonde Paulo procurou? O finalzinho do versículo 1 nós lemos: na sinagoga dos judeus. É interessante que Paulo procura essa cidade não só pela sua importância econômica e geográfica, mas também para fazer uma conexão religiosa. Paulo está chegando com uma mensagem que não existia no local, uma mensagem que era nova, que não era bem receptível. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai procurar também por essa questão religiosa. Naquele grande centro de cultura grega e romana, havia uma sinagoga dos judeus naquela cidade. E aí a mesma ponte de contato foi usada em Bereia, em outros lugares, e a gente vai estudar aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo, de ensinar as Escrituras na sinagoga dos judeus. Não é motivo de surpresa que exista ali uma sinagoga em Tessalônica, dado que ali havia um grande comércio e também havia uma colônia judaica nessa cidade. Pelo comércio, pelo movimento, alguns judeus mudaram para essa cidade. E essa sinagoga é o ponto de contato para a pregação do evangelho do apóstolo Paulo. Ele chega ali e ele vai pregar na sinagoga. Como eu disse, a mesma estratégia que o Senhor Jesus usava para ter acesso de ensinar as Escrituras lá onde estavam os judeus reunidos. E Paulo costumava usar sinagogas como ponto de partida para o Evangelho. Nós lemos em Atos 13, Atos 14, e aqui em Tessalônica não foi diferente. Paulo usou o lugar certo, Paulo usou o tempo certo, usou o meio correto também. Paulo vai para a sinagoga para ler as Escrituras, já que lá na sinagoga os judeus liam, não é? As Escrituras. E ele usou a mensagem certa. Paulo usou a mensagem falando da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Qual o objetivo? Atingir as pessoas certas, ou seja, os judeus e os gentios piedosos que ali congregavam. Paulo e os missionários ao longo dos séculos souberam usar pontes de contato para levarem os povos à mensagem do Evangelho. E sabe, amados irmãos, eu lendo isso aqui, eu fico pensando na nossa necessidade ainda hoje. Nós precisamos ter discernimento e buscar os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos para anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Há uma necessidade de nós termos essa sabedoria. E em cada local que o Senhor nos leva, em cada povo, cada cultura, nós precisamos ter a sabedoria e o discernimento. Coisas que funcionam em uma região, pode não funcionar em outra. Coisas que funcionam em uma cidade, pode não funcionar em outra. Enfim,
há necessidade de estar debaixo da direção do Espírito, buscando estratégias para alcançar o coração daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus como Salvador. A Bíblia nos traz exemplos disso. A prática da história da igreja nos ensina isso. E que hoje nós possamos ter a sabedoria. Como podemos alcançar? Como podemos chegar? Precisamos usar os recursos, os meios que nós temos em nossas mãos para alcançar o coração daqueles que ainda não foram alcançados pela obra do Evangelho. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê direcionamento e que nos use para a glória dele. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar e até o próximo encontro.